Boa noite. Boa noite. Paz de Jesus, amor de Maria. Paz de Jesus, amor de Maria. Louvado seja Deus. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Nós, Senhor, nós todos, muito felizes nesse dia por estarmos reunidos. Nós vamos começar o grupo de oração, gente. Quero também acolher os irmãos que estão em casa. Por participar conosco, sejam muito bem-vindos. E aos que estão aqui, se você estiver em casa também, afaste o sofá um pouquinho, levante-se, vamos louvar junto conosco. E vocês também, vamos nos levantar, vamos aquecer. Estão com frio? Essa semana foi muito fria? Mas vamos aquecer, né? O nosso corpo no amor de Deus. Amém? Amém. Então, para começar, já orou por mão do lado hoje? Já desejou boa noite para ele? Um tchauzinho, cumprimento. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a paz esteja com cada um de nós. E que vamos então começar nessa alegria, começar batendo palma para a gente poder aquecer. Quem ama Jesus é feliz ou não é? Sim. Quem ama Jesus gosta de cantar ou não? Sim. Então vamos cantar, só? Cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. Estar aqui juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos cantar, vai! Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. E deixar que o amor de Deus, Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. Vamos estar aqui juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar, louvar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. É tão bom estar aqui juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos amar, assim ó. Vamos amar, amar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida. É bom estar aqui juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. E assim a gente exalta o nosso Deus, nessa alegria, em cada gesto, em cada sorriso, que eu e você estamos aqui, olhando um para o outro e vivendo essa harmonia. E exaltar a Deus é nós lembrarmos dos detalhes de Deus, que Deus criou o céu, a terra, as aves, os pássaros, nós. Olha aí, seu irmão do lado.
Levante os seus mãos pro alto. Fantástico. De novo, as aves. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Sempre mais quero louvar-te. Sempre mais buscar o teu reino, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero louvar-te. Sempre mais quero louvar-te. Sempre mais buscar o teu reino, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Agora com suas mãos erguidas, olhando lá para Jesus, nós acabamos de cantar. Senhor, buscar o teu querer. É isso mesmo que nós queremos essa noite? Buscar o teu querer. A tua graça conhecer? Então vamos ter hoje uma obra nova de Deus? Vamos? Estamos dispostos a ser uma obra nova? Sim. Então vamos lá? Assim, ó. Espera só um minutinho. Calma, gente, não teve ensaio. Entre nós também. A gente vai começar de novo, tá bom? Para as palmas e para todos nós. E o tio do Qual que é o tio? 60. Gente, vamos matar a saudade desse tempo, tá bom?
Os corações
Vem, Espírito Santo, tomando conta dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vai pensando em tudo que você está vivendo, como que está a sua vida, qual o caminho que você está seguindo. Vai entregando para o Senhor, vai deixando que o Espírito Santo apresente tudo a Jesus. Porque o Senhor Ele quer transformar o nosso coração hoje, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos dar a direção certa. Qual é a direção que nós estamos tendo? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Qual é o verdadeiro caminho? O verdadeiro caminho é Jesus. O Senhor Ele quer tirar tudo que está atrapalhando nós de seguirmos esse caminho. De seguir o que é que está nos atrapalhando. Vai pensando na sua vida, pensando nas suas atitudes, pensando o que você está fazendo, qual é esse caminho que você está seguindo, o que você está fazendo, se é certo, se é coração puro para o Senhor que você está entregando. O Senhor quer tirar tudo o que está tomando conta do lugar que é dele na nossa vida. O que você está colocando no lugar do Senhor na tua vida. Talvez nós estejamos colocando muitas coisas
que nós não estamos percebendo. Talvez nós estamos entregando muito do nosso tempo a coisas que não é para o Senhor. E nós estamos nos iludindo, achando que nós estamos no caminho certo. O Senhor, Ele quer tirar tudo o que nos está fazendo dependente de caminhos errados. O Senhor, Ele quer tirar-nos da escravidão de muitas coisas que estão nos aprisionando e nós não estamos percebendo. Talvez nós estamos perdendo muito tempo com redes sociais, com internet, com passeios. O Senhor, Ele não quer tirar tudo isso da nossa vida. Ele quer aprimorar para que nós estejamos com Ele sempre. O nosso tempo tão precioso, quanto tempo nós perdemos. E quantas riquezas nós podemos colher do coração de Jesus, entregando o nosso tempo para Ele. Jesus, vem, Senhor, vem aprimorar o nosso tempo, Senhor. Vem nos dar gosto, Senhor, de estar na Tua presença, de estar na Tua companhia, Senhor. Senhor, vem sondar os nossos corações agora. Entrega, Senhor, tudo que está dentro do nosso coração. Vai dizendo ao Senhor que tudo você entrega a Ele, que tudo aquilo que talvez esteja te iludindo na vida, você entrega para Ele. Tudo aquilo que talvez você esteja ouvindo, vendo, falando, sentindo, você entrega para Ele. Senhor, nós entregamos para Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso único caminho. E nós queremos voltar, Senhor, de todo o nosso coração para Ti, Jesus. Nós queremos Te olhar nos olhos. Essa emoção que o Senhor me dá agora, o Senhor quer olhar nos nossos olhos. Então eu peço a você que, com o seu coração desejoso mesmo, que você deseje olhar para os olhos do Senhor. Jesus, Ele quer te olhar, porque nós somos especiais para o Senhor. Nós somos filhos e filhas muito amados. O Senhor, Ele quer nos olhar com um amor profundo, com um amor que atravessa a nossa alma e nos faz acreditar: eu sou amada. Eu sou amada pelo Senhor, pelo Deus que tudo criou. Eu sou amada pelo Senhor que morreu na cruz por mim. Eu sou amada. Nenhum de nós hoje pode sair daqui sem essa afirmação no nosso coração: eu sou amada por esse Deus que nós não podemos medir, porque o amor do Senhor nós não conseguimos nunca medir, nunca. É esse amor doce, é esse amor que nos pega no colo, é esse amor que tudo transforma a dor que está no teu coração, mulher. Ele pega essa dor agora, neste momento, que está no teu coração, e coloca no coração dele. Porque Ele quer transformar essa dor na tua vida. Você não é esta dor. Você não caminha com essa dor. Essa dor não é tua. Entregue agora para o Senhor esta dor. E sinta na tua vida essa transformação desse amor que invade agora a tua alma e te renova. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse toque nesta mulher, Senhor. Obrigada, Jesus. Queria
muitos pensamentos, muitos. Você tem muitos pensamentos aleatórios. O Senhor lhe dá uma calmaria nesses seus pensamentos. E diz a você: não se preocupe, não perturbe a sua mente, apenas confie, confie em mim. Não se deixe abater por tantas situações que acontecem na sua vida, mas confia em mim. Eu confio nisso que você falou. O Senhor está tocando na mente de uma mulher. O Senhor disse que Ele torna mais profundo, no seu mais íntimo. E que hoje Ele está dando despertar de algumas lembranças para você neste momento. Amém. Lembranças que te machucaram, lembranças que te feriram, lembranças que você não quer se lembrar. Mas Ele vai te fazer lembrá-las. Porque Ele quer te ver curada. E Ele pediu para você entregar isso para Ele, que você não quer lembrar. Porque Ele reserva isso lá no fundo, no mais profundo da sua mente. É para você entregar, confie, entregue a Ele. E Ele fará a graça. Ele te curará. Toca, Senhor. Toca, Jesus, no nosso interior, Senhor. Toca, Jesus, na nossa vida. Transforma-nos, Senhor. Transforma o nosso jeito de viver, Senhor. Acesse os nossos passos, Senhor. Acesse, Senhor, a nossa vida no compasso do teu coração, Senhor. O Senhor Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Às vezes você olha para cima e procura e vê como se o Senhor estivesse lá em cima, muito longe. Mas Ele está aí, dentro do seu coração. Ele está no silêncio do seu coração. Ele está presente em você, a cada passo, a cada respirar, a cada pulsar do seu coração. A Ele é Deus. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. O Senhor toca numa mulher também que se sente sozinha. Você parece que se sente no infinito só. Você se sente muito só. E o Senhor diz que aonde você estiver, Ele está contigo. Você nunca está só. Você é amada pelo Senhor. E Ele sempre está com você. É isso que Ele diz para você. Eu sempre estou contigo, minha filha. Tu és o meu amor. Foi por ti que eu morri. Tem algumas pessoas aqui que, pela pessoa de Jesus ser homem, você se retrai um pouco. E o amor do Senhor, Ele é tão grande. Nossa Senhora está aqui. Ela está aqui, passeando no nosso meio. Porque ela é uma mãe. Ela é a nossa mãe. E ela toca cada um de nós. Porque ela nos leva até Jesus. Ela não retém nada para ela. Ela toca você. Porque ela quer despertar no teu coração o amor pelo Senhor.
Jesus. O amor pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa mãe está aqui presente. Ela não nos deixa. Se ela é a nossa mãe, a que Jesus nos deu. No alto do seu sofrimento, o Senhor nos deu a nossa mãe Maria. Obrigada, Mãe, pela tua presença aqui no nosso dia. E eu sinto o manto de Nossa Senhora a nos envolver. Meu irmão, minha irmã, não permita que nada atrapalhe essa experiência de amor que o Senhor quer que hoje nós sintamos. Nós nunca estamos só. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos sentando e cantando: Vem Espírito. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Peça assim comigo: vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Foi muito bom até aqui? Então, que a graça de Deus nos permita continuar a obra que Ele já começou. Amém? E o Senhor preparou tudo isso para nós, para cada um que está aqui, porque também a gente participa da graça de Deus, né? E Ele preparou esse dia, esse momento de modo todo especial. E aquilo que nós humanamente não pudermos levar até você, o Espírito Santo, por intercessão de Maria, vai completar. Amém? Amém. Então vamos lá. Nós começamos a falar um pouquinho, porque nós estamos no tempo da Quaresma, certo? Né? Bonito ali que vocês viram? Lindo, não? Muito bonito, Jesus caminhando no deserto, né? Aquela retirada de Jesus, aquele caminho dele, não está afastando Jesus de nós. Ele está indo ali por nós. E como na Santa Missa, né? Se renova em toda a Santa Missa o sacrifício de Jesus, também se renova em todo momento o caminhar de Jesus para nos salvar. Dá a impressão que Ele está indo embora para o deserto e nós ficamos sem Ele, né? Não. Ele nos leva onde Ele está. Ou Ele está onde nós precisamos que Ele esteja, amém? E nesse tempo da Quaresma, o que quer dizer Quaresma? 40, né? Tem 40 dias, 40 anos, 40 dias que Jesus jejuou, 40 anos que o povo de Deus caminhou no deserto para ser purificado, que era um povo desobediente de cabeça dura, não era? Aí o Senhor conduziu, mas o Senhor conduziu aquele povo. Então, hoje também o Senhor nos conduz nesse tempo que a igreja nos convida, e a Quaresma é um tempo penitencial. E ela nos convida à conversão. Amém? Então é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas estava tudo tão bom do Espírito Santo, Nossa Senhora, agora vamos ser com esse assunto. Mas por que nós precisamos viver esse tempo? Porque a conversão nos leva a encontrar conosco mesmo. Jesus foi ao deserto para ser tentado, para conhecer o que a humanidade nossa passa. Nós também somos tentados pelo inimigo, pela concupiscência da nossa carne, que é também o nosso inimigo, e também pelo mundo, não é verdade? Então, conversão, o que é conversão? É mudança de vida, mudança de direção. Eu estou indo para uma direção, eu vou me converter, eu vou voltar e vou para um outro lugar. Eu preciso mudar. E por que nós precisamos viver isso em nós? Porque nós caminhamos. Nós somos peregrinos, como o Papa declarou esse ano, peregrinos de esperança. Não é da esperança, nós somos peregrinos de esperança. Nós precisamos levar essa esperança. Nós estamos sempre caminhando, nós nunca estamos num lugar só. Porque nós precisamos caminhar na fé, não é? Caminhar na fé. Saudade, né? Precisamos caminhar na fé, precisamos caminhar para Deus. E a igreja nos oferece, né, vamos falar um pouquinho rapidamente, 3 pilares da Quaresma que nós precisamos viver com profundidade para fazer a experiência que Jesus vai fazer. Para fazer essa experiência que Jesus nos chama a viver.
Primeiro, a oração. O que é a oração? É o nosso diálogo com Deus. De dois. Diálogo, não é monólogo, né? Não é um, é dois. Então quer dizer que eu converso com alguém. Eu falo com alguém que me ouve. E alguém que me ouve me responde. Na oração. Certo? Então a oração é essencial na vida do cristão. A gente precisa rezar. A gente precisa das devoções, mas a gente precisa também da oração pessoal. Para a gente escutar a voz de Deus. Para escutar a voz do Senhor ao nosso coração. Amém? O segundo pilar é o jejum. O jejum é uma mortificação. Mas jejum ele é de comida e bebida. Eu não posso jejuar da internet. Aí é uma penitência. Também é uma mortificação. Mas o pilar é o jejum. Eu preciso tirar alguma coisa de que eu gosto muito. E sentir até falta dela. E se tem tudo para mim é fácil, então eu coloco algo que eu não gosto. Ou seja, eu pensei, eu preciso comer ovo cru, né, gente? Assim, ovo cru assim, né? Desculpa, ovo mole, eu não gosto, eu gosto de ovo puro. E torrado ainda, se possível. Mas eu falei, Senhor, e o tal do, como é que fala? Do feijão lá? O natô. Falei, Senhor, eu preciso, mas não sei, acho que vai ficar para a próxima quaresma. Mas a gente oferece isso por quê? Porque é uma privação que a gente passa. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois do jejum ele foi tentado. Então por que a igreja nos ensina a jejuar? Para a gente resistir à tentação, para a gente resistir à provação. Porque Deus também vai nos provar. Vai provar a nossa fé. Mas a tentação vem do inimigo. Ele vai tentar a gente a cair. Vai tentar você a se afastar da graça de Deus. A pecar e não se arrepender, entende? Então, nós precisamos nos preparar. E o jejum nos ajuda muito. Porque o jejum, gente, ele nos ajuda a alcançar um crescimento espiritual. A nossa alma dilata, porque a gente se esvazia. Por quê? Porque eu preciso me encher da graça de Deus. É isso que o jejum precisa ser. Se eu não fizer uma intenção do jejum, ela fica vazia. Eu preciso ofertar o meu jejum. Senhor, olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu já completei 60, né? Já faz 3 anos que eu completei 4. Eu esqueci que eu completei o aniversário assistir. Faz 4 anos que eu não preciso jejuar mais. Eu estava acostumada, mais ou menos. Jejum assim, eu menos jejuava do que mais jejuava, quase nada. Aí esse ano eu falei, não, eu vou jejuar. E no primeiro dia, ali na primeira sexta-feira, minha Nossa Senhora, uma tontura, um negócio mal. E eu tomei café, porque eu falei, vou tomar café, vou almoçar e vou diminuir a janta, né? Nossa, eu falei, será que eu vou ter que quebrar o jejum lá para poder comer, sabe? Comecei a passar mal, falei, não. Eu falei, eu vou tentar. Eu falei, não, eu deito, durmo o dia inteiro, mas eu vou tentar. E graças a Deus, por quê? Porque às vezes é próprio também do nosso psicológico, né? Às vezes a nossa mente também é malandra. Eu falei, não, Senhor, dessa vez eu vou tentar. Eu vou e com a graça de Deus eu vou pedindo e a gente vai conseguindo. Porque ela nos dá uma abertura para a graça de Deus. Porque se eu estou muito cheia, eu como demais, como é uma feijoada e vai no retiro para você ver. Você vai dormir, vai funcionar. Então a gente precisa se esvaziar um pouquinho, né? De tudo que nos enche muito. Às vezes você está com uma fome, bebe água, dá para beber água, né? A gente bebe água, a gente urina mais, os remédios que a gente toma que não serve, o excesso a gente joga fora. É assim que o mecanismo funciona. A gente precisa jejuar. E o terceiro pilar é a esmola. Aí a igreja coloca como caridade, né? Jesus disse, quem der um copo de água a um desses pequeninos, né? Foi a mim que desce, quem der de comer, né? Vestir o nu. Tem todas as práticas da caridade, mas a esmola é financeira. Mexe no bolso, né? Tem que tirar o escorpião, muitas vezes, da gente, né? Nós precisamos, o que eu não comi, o que eu não gastei no meu jejum na quaresma, eu preciso doar para uma entidade de caridade, eu preciso doar na igreja, eu preciso doar para quem precisa. Eu acho que é no domingo de Ramos, não tenho certeza, que a igreja faz a coleta para os lugares santos, a Terra Santa, os lugares de peregrinação, onde às vezes lá quase não nada, e tem uma peregrinação e o povo que vive lá, eles não têm do que viver. Tem muita coisa, mas tem um povo lá, que Deus quis lá. Então a igreja vai fazer chegar até eles. Então o que a gente
como diz, né? A sua mão direita não faz o que vê a sua esquerda, né? Mas, não vê o que faz a sua esquerda. Mas, esses dias eu precisei ajudar uma pessoa, dei uma carona para ela, né? E era em outra cidade que ela precisava ir. E ela pegou e falou, eu preciso te dar, senão se você não aceitar, eu não queria. Eu falei, não precisa, foi daqui a ali, cruzei a ponte Cesac. Se você não aceitar, eu não vou mais pedir nada para você, eu sei que ela precisa. E ela, eu sei que ela trabalha, ela falou, você não está trabalhando, então aceita. Eu falei, tá bom, aceitei o dinheiro que ela me deu, $1 milhão. Aí eu já pensei, esse aqui eu vou oferecer. Por quê? Porque a gente precisa tirar alguma coisa de nós, também para dar para o próximo. Também fazer o retiro da boa morte é muito bom, né? Tirar o que eu não preciso, o que está sobrando e vou dar para os outros. A gente se esvazia. E se você não tira do guarda-roupa, como é que Deus vai dar mais? Não tem onde pôr, né? Depois de cheinho, então, tudo ficou muito complicado na nossa vida. Principalmente, que ela facilita muito a gente comprar. Mas às vezes nem precisa muito, né? Então, às vezes tem alguém que precisa, dá aquilo que você não usa, não serve, faz um ano que você não usou. Eu tenho, sabe? Eu sou meio apegada na minha socorro, tem coisa que eu gosto, eu guardo. Tem coisa que eu já ganhei, tá? Não faz muitos anos, mas eu uso. Tem uma calça branca que ela me deu, que é aqui no meio da canela, que ela ganhou da mãe dela, que ela escreveu para ela e agora eu uso, tá? A sua calça ficou para mim, eu amo aquela calça. Todo verão eu usando, vocês vão ver. Porque tem coisas que a gente gosta, mas não é porque eu sou apegada, é porque pra mim é bom. Mas se precisar dar, eu vou dar. Né? Só não dou ela ainda porque eu sei que ela tem utilidade. Então, se tem utilidade, a gente guarda, né? Tá bom? Mas a caridade, o catecismo da igreja diz que ela apaga uma multidão de pecados. Olha que coisa maravilhosa. Os nossos pecados veniais, principalmente, né, eu creio, ele apaga a multidão dos nossos pecados. Podemos fazer a caridade, fazer a bondade para as pessoas, ajudar quem precisa, né, doar, mas também no financeiro, se quem pode, põe um cofrinho. Antigamente a igreja tinha uma caixinha, né, para a gente pôr as moedinhas, e naquele dia que a igreja reza, faz a coleta pelos lugares santos, a gente doa a igreja encaminha para lá, tá? Também faz parte da nossa mortificação, do nosso apego àquilo que a gente, né, tem, e às vezes não pensa que, mas é pouquinho, né? Mas a gente sempre ouve as comunidades que vivem da caridade, né? O pouco com Deus é muito, né? Multiplica. Então, às vezes a gente pode pensar nisso também e agregar isso à nossa esmola, à nossa caridade, tá bom? E é uma das práticas que Deus mais ama, o catecismo nos diz, né? Está lá no número 2447. É uma prática de justiça que agrada muito a Deus. A gente repartir com quem precisa, a gente praticar a caridade, e às vezes a caridade também pode ser humana, né? Você ter paciência, as obras de misericórdia, né? Ter paciência com quem você precisa ter paciência, sabe? Existem muitas coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa conhecer, né? Não vou entrar no assunto aqui agora, porque o nosso papo hoje é conversão, mas isso também faz parte da nossa conversão, certo? Tá bom? Então tá. Quando a igreja fala de conversão, né, nós temos na Bíblia um homem muito expressivo para nós, que viveu uma conversão muito profunda, que é o apóstolo São Paulo. Então, nós vamos falar um pouquinho dos Atos dos Apóstolos no capítulo 9, tá bom? Quem era Paulo? Quem era Saulo, né? Ele era Saulo, ele era um judeu, né, muito judeu e grego, né? Ele tinha as suas descendências, porque acho que por parte de pai ou mãe ele era grego também. E ele falava idiomas, ele era discípulo de Gamaliel, então ele era muito, capítulo 9, tá? Na Bíblia da CNBB 1354. A minha edição é mais antiga, não sei se é a mesma. E Saulo era um homem muito estudado, ele era muito fiel à lei de Deus. E ele era muito seguidor, e como seguidor ele tinha, né, assim, muito jovem, ele era muito novo ainda, e ele tinha um desejo muito grande. É o que Deus quer para nós, que nós amemos a palavra de Deus, que nós vivamos com justiça a palavra de Deus. E Saulo vivia. Mas só que quando veio o cristão, quando veio Jesus, ele não aceitou. Ele não queria. Então o que Saulo fez? Saulo passou a ser um perseguidor. Porque ele era muito influente, né? Mesmo sendo jovem, ele era muito influente. E Paulo passou a ser um grande perseguidor dos cristãos. E aí, nós vamos seguir aqui no versículo 3 já, tá bom?
Eu não vou relatar tudo, porque não vai ser essa a palavra que a gente vai meditar, tá bom? Então, ó, durante a viagem, ele estava indo quando estava perto de Damasco, ele tinha pedido, desculpa gente, para ir para lá. De repente, ele viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és? Todo mundo achou? Gente, desculpa, esqueci de perguntar. Tudo bem? Posso seguir? Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do 3. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Paulo ficou cego, né? Ele perdeu a visão. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Olha aqui, por que a igreja nos ensina e nos pede? Olha, um exemplo bem prático. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. Ele ficou 3 dias sem enxergar. E não comeu e nem bebeu. Ele estava em oração, ele estava em jejum, aquele homem. Mesmo na sua queda, mesmo naquilo que ele não estava entendendo nada, ele estava em oração. Tem momentos na sua vida que você não entende nada? Você faz um jejum, você faz um momento de oração por aquilo que você está vivendo. Nós precisamos viver a prática, porque quando a gente não se esvazia, Deus tem lugar para falar em nós. Em Damasco havia um discípulo do nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Olha que bonito, Jesus mostrou para Saulo o que ele iria fazer. Saulo estava em oração. Pratica o jejum e reze. É assim que a gente precisa aprender a viver. O jejum não é só na época da quaresma, né? A igreja pede, não é obrigado que nas sextas-feiras que a gente recorda a paixão do Senhor, a gente possa praticar o jejum também, né? Ou ao menos não comer a carne. A gente faz, né? É agradável a Deus, porém não é pecado se nós não fizermos, mas ajuda a nossa santidade e nos ajuda a abster e fazer uma mortificação, né? Fazer um sacrifício por aquilo que a gente quer viver, para que a gente sempre possa ser esse alvo da graça de Deus, que ela não bata a nossa porta e se perca, que a gente está estufado demais, entendeu? Então o Senhor fala para Ananias: vai lá, e Ananias responde para o Senhor: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Saulo, na perseguição dele, ele vai, né, assistir o primeiro martírio, que é o de Estevão. E a palavra diz: e as testemunhas colocavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha quem Jesus escolhe. Por que Jesus permitiu então o martírio de Estevão? Por que eu fiquei pensando, por que ele não agiu em Saulo antes, né? Às vezes a gente passa por coisas que é necessário passar. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida que é necessário a gente passar. E Estevão, quando morria, ele viu o céu aberto e a glória de Deus e o Filho do Homem. Então quer dizer, eu vou em paz. Para ele, estava tudo bem. Ele disse: Senhor, ele repetiu as palavras de Jesus: perdoa eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque Estevão era um homem em Deus. Ele vivia em Deus.
Hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu quero que você também viva em mim. Porque às vezes a gente pede: Senhor, me conduza, Senhor, me leva, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, mostra aquilo. E a gente está muito ocupado com tantas outras coisas, como a Lúcia foi falando. O Senhor falou: nós estamos nos distraindo muito. É preciso a gente esvaziar um pouquinho de tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus, porque Deus fala sempre. Deus não trouxe fazer você atravessar o Pacífico só para conhecer. Você vai sentir, perceber muito do que Deus fez em você aqui, viu? Talvez você não veja tudo agora, mas Deus é assim, Deus é magnânimo, gente, Ele é extraordinário. E aí Jesus disse, né, porque eu escolhi, e Jesus deixou que Saulo permitisse Estevão ser morto. Poderia ter feito alguma coisa? Por que Jesus permitiu? Porque Estevão já estava pronto para ser recolhido. Se Jesus voltar hoje, a gente já está pronto para ir, será? Estevão queria dar a vida dele porque ele fez a experiência do amor de Deus. E o Senhor vai pedir isso para nós também. Um instrumento que eu escolhi. Pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aí é a segunda parte, né? Que a gente não gosta muito. Se o Senhor nos escolhe, mas a gente tem que sofrer, a gente não quer muito, né? Mas o sofrimento, gente, faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Não é? Paulo também. Imagina aquele homem, gente. Paulo desprezava, ele tinha aversão ao cristianismo. Que na verdade fala assim, né? Um trechinho antes aqui que eu não li, que eles eram chamados de o caminho, né? No começo eles não eram chamados de cristãos. Quem seguia Jesus falava os seguidores do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não? Então, eles caminhavam com Jesus, falavam: é os seguidores, os que caminham com ele, né? Então eles eram chamados o caminho. E ali nessa presença de Deus, porque às vezes nós caímos e é necessário que Deus permita as nossas quedas para Ele poder agir em nós. E olha que Paulo não ofereceu resistência. Por quê? Porque quando o que nos acontece precede a graça de Deus em nós. A graça de Deus nunca nos abandona. Se no momento, às vezes, da queda, da dor, do sofrimento, a gente não percebe, é porque a nossa humanidade sofre muito. E Paulo também sofreu. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele falou: Senhor, quem és tu? Por que fala que eu estou te perseguindo? Por que Saulo perseguia Jesus? Porque perseguia o povo dele, perseguia os seguidores de Jesus. Você passa por perseguição na sua vida? Pessoas te perseguem, te maltratam, te machucam, ferem seu coração? É porque você está seguindo os caminhos de Jesus. Faz parte do nosso caminhar com Ele, passar pelas dificuldades. Faz parte. Porque elas vão nos purificando, vão nos santificando, porque só tem um ideal de Deus para nós: a santidade. Quanto mais santo a gente puder ser, menos tempo a gente terá no purgatório. Menos tempo. Porque lá não é o melhor lugar onde a gente precisa ficar, né? Os padres falam: a gente não precisa desejar o purgatório, a gente precisa desejar o céu, porque o purgatório também é de purificação. E às vezes a gente vai se purificando aqui, certo? E Paulo viveu essa conversão profunda, tão forte que ao final, né, lá na carta aos Filipenses, eu acho que ele diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ele perdeu o sentido da vida terrena por um bem maior. É isso que é a conversão, é isso que a Quaresma quer que a gente viva, sabe? Olhando para a sua história, olhando para a minha, nós queremos ter uma vida melhor, nós queremos ter uma vida alegre, feliz, em paz, não queremos? Mas o caminho, quem nos guia é o Senhor. Essa luz que cegou Saulo, quem era? Era o Espírito Santo de Deus. Como foi rezado aqui, como foi cantado aqui, o Espírito Santo de Deus é a luz beatífica,
É ela que nos ilumina, é ela que nos conduz, ela que nos leva às vezes por caminhos difíceis. A graça do Espírito Santo precisa ser algo que eu busque todos os dias. Ao acordar, eu preciso despertar e dizer: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Eu preciso ter o Espírito Santo comigo. Eu preciso ter o Espírito Santo comigo. Porque Ele é o agir de Deus. E às vezes Deus permite as nossas quedas. Como deve ter sido triste para o coração de Paulo, quando ele se converte, depois ele vai se tornar Paulo, né? Deixa de ser o Saulo, vai ser Paulo. Quando ele se recorda do mal que ele fez para o povo que seguia Jesus. Às vezes a gente lembra de alguns erros que a gente cometeu, de algumas falhas que a gente fez, de alguém que a gente machucou, magoou, que a gente prejudicou. Às vezes a nossa atitude pode prejudicar alguém. Aí nessa hora a gente precisa dar cura no nosso coração, não é? Eu vivi uma experiência dessa. Eu falei há um tempo atrás, né? Que eu tinha feito algo e aquilo me acusava muito anos. Eu já tinha confessado, eu tinha feito a confissão geral e aquilo não curava o meu coração. E um dia eu ouvindo, acho que um podcast, o Frei Gilson, no Rosário, ele falando sobre confissão, ele falou assim: hoje você precisa confessar, né? Falando com uma pessoa, ele falou assim, que a pessoa falou que, né? Mandou o testemunho dela. Ele falou: você precisa se confessar, porque você se confessa e não acredita na graça que Deus te dá. E aquilo tocou profundo no meu coração, porque você já foi perdoado, é você que não se perdoa. Entende o que é andar com Deus? O que é converter o nosso coração? É tirar os entulhos, né? Os excessos que a gente vive no dia a dia. Gente, a nossa caminhada é diária, todos os dias a gente pode cair, se levantar, recomeçar. Deus precisa nos tocar, Deus quer nos santificar. Como a Lúcia falou, nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um olhar que nos cuida. A couraça de São Patrício, né? O teu olho que me vê, teu ouvido que me escuta, tua boca que me fala, tua mão que me levanta, que me sustenta. Esse é Deus. Olha que oração dela. Esse é Deus que age em nós, no seu Espírito Santo, com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi a luz que cegou Saulo? Não, ela não cegou. Ela iluminou a sua visão. Porque Saulo tinha uma visão distorcida da fé, da religião. A religião dele era uma religião de legalismo, né? Olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? Não era assim que Jesus queria anunciar. E ele viu Jesus morrer, ele sabia de tudo, ele viu tantos, ele ia para Damasco com carta para jogar homens e mulheres na prisão. Tendo filho, não tendo filho, é todo mundo. As prisões eram masmorras. As pessoas viviam no subsolo, lá no fundo, né, na umidade, elas morriam lá. E Jesus escolhe esse homem. Por quê? Porque Paulo nasceu com um desígnio de Deus. Deus tinha um desígnio para a vida daquele homem. No meio do caminho, Paulo se confundiu, ensinaram para ele uma religião errada, mas ele tinha um coração convicto. É isso que Deus viu em Saulo. É isso que Jesus viu no coração dele. Ele é meu, mas ele está se perdendo. Mas o Senhor esperou o tempo dele. Não se perdeu. O Senhor está esperando o meu e o seu tempo. Amém? Amém? O Senhor está esperando o nosso tempo. Agora, o que nós vamos fazer? Quando o Senhor falou com ele, Saulo disse: Senhor, quem és tu? Qual o tempo que você tem para ir à igreja, sentar diante do sacrário e dizer: Senhor, estou aqui? Tirar um tempo da nossa vida, das nossas coisas e recorrer à graça de Deus. De reconhecer que você também é escolhido, que tem um desígnio de Deus para a sua vida. Sabia? Você acredita nisso? Sim? Verdade? Sério? Acredita que a palavra de Deus, quando ela chega aos seus ouvidos, é Deus próprio falando com você? Acredita? Amém? Então nós vamos lá em Efésios agora, no capítulo 1 de Efésios. Aquele homem,
salvo. Né? Acharam o capítulo 1 da carta aos Efésios, na Bíblia da CNBB 1437. Aquele homem, ele foi vivendo esse processo de conversão, e ele foi afastado, né, de Jerusalém, ele ficou por 3 anos longe, ele não conviveu com os discípulos no começo, para que ele pudesse aprender Efésios, acharam? Efésios 1, lá no versículo 11. Amém? Efésios 1, versículo 11. A Bíblia da CNBB, 1437. Quem tem a da Ave Maria aí que já achou? Meu Deus. Só corre. Amém? Então vamos continuar. Olha que esse homem que depois, né, que perseguia os cristãos, que se pudesse ele teria pregado Jesus na cruz, mas como ele era da elite, ele não sujou as mãos, né? Ele deixava que os outros sujassem. Paulo era assim. Aí olha o que ele escreve na carta que todo mundo achou, não achou ainda? Amém. Sim. Ele faz um hino de saudação. Olha o que ele diz, né? Vou só ler o versículo 1. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala o nome dela. Você sabe o nome dela? Sabe? Então você olha para Maria e fala com a Maria. Você, Maria, vai falar com ela. Olha para ela. Fábio, você não tem quem fala aqui com a Sônia. Senta aqui perto dela. Vai falar para ela. Você, Tica, fala para a Wanda. Wanda, não, nós vamos falar. Olhando para o outro, não precisa olhar na Bíblia. Nós vamos falar. Então, eu vou falar Paulo, você vai falar o nome da pessoa. Olhando para ela. Olhando para ela. Olhando. Eu não vou olhar para você, você vai falar para ela. Eu vou falar Paulo, você vai falar o nome da pessoa. Tudo bem? Você fala para mim, tá bom. Eu vou falar Paulo, você vai falar o meu nome, tá? Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Amém? Não esquece mais isso, tá bom? Pela vontade de Deus, tá bom? Você é apóstolo de Cristo, amém? Então você tem uma missão, certo? Aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Ver um homem que não entendeu, ele perseguia os cristãos, ele matava. E olha o que a conversão fez no coração dele, gente. Mudou esse homem. Jesus quer mudar o meu e o seu coração. Por isso que a quaresma é um momento tão importante, não é um momento de peso, não é um fardo que a gente carrega, não. Não é uma doutrina pesada, não, da gente confessar, como ele fala, confessar com o nome, né? Claro, é o nome de Deus, não é? Tem dúvida de que nós vimos até aqui agora que o poder de Deus age na humanidade? Nossa, não temos dúvida não, né? Então a gente confessa com o sacerdote porque, como diz Santa Faustina, atrás dele quem está? Jesus. Amém? Então confissão é primordial para nós. É importante nossa confissão. Nós não cremos só que é um homem que está ali, é um homem revestido da graça de Deus. Mas lá no versículo 11, olha o que ele vai falar nesse hino de louvor que ele faz, nessa saudação que Paulo faz. Ele vai dizer assim: em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, quem? Ele está falando de Deus, amém? Fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser para o louvor da sua glória. O que é predestinado, gente? Uma pessoa que ela já foi antecipadamente destinada para aquilo. Quando nós nascemos, quando nós somos gerados no ventre de nossas mães, já tinham um desígnio de Deus para mim e para você. O Senhor já tinha nos predestinado a isso. O Senhor já tinha predestinado que um dia você viria ao Japão. Você já pensou? O Senhor tinha predestinado que quantos sacerdotes, quantos missionários adorariam vir ao Japão e evangelizar? Aí você pode dizer, eu já fui lá. Eu fui na terra onde o Senhor é rei.
Eles não sabem ainda, mas Ele é Rei. E o Senhor nos chamou a estar aqui. O Senhor nos chamou a viver nessa terra onde tantos missionários têm o desejo de ver. Predestinados a ser, para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. Os primeiros. Então, mais que tudo no mundo lá fora, mais que o carnaval tão triste que a gente viu, eu sou chamada a ser a esperança para essas pessoas. E para quem está muito frustrado, para quem está decepcionado, eu sou chamada a ser esperança. Eu sou chamada. E já fui predestinada, você é chamado. Você é predestinado a levar a esperança na sua casa, a fé quando ninguém na sua casa tem, quando as pessoas ao seu redor não creem, não acreditam e sabe, sofrem. Tem muitos que sofrem por desacreditar, porque não tem aonde se apoiar. Nós somos chamados e nascemos para isso, porque nós estamos aqui porque Deus assim quis. Foi uma escolha minha, porque eu vim para ficar 2 anos, para ganhar um dinheirinho, voltar para casa, voltar para o Brasil. Não era ilusão a nossa, porque o Senhor sabe o que Ele faz. Por que você, depois de quantos anos que a sua filha está aqui? 27, né? Por que Ele esperou tanto tempo? Podia ter vindo antes, né? Podia? Tinha um tempo. Ele espera o tempo dele na nossa vida. O tempo não é o nosso, o tempo é o de Deus. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. A palavra anuncia, gente. O Antigo Testamento anunciou tudo que Deus faria. E o Novo Testamento, Jesus cumpre tudo que Deus prometeu. E Ele prometeu isso para nós. Nós ouvimos essa palavra. A gente tem praticado a oração após a leitura da palavra de Deus. Nós temos lido a palavra de Deus. A gente só vê a palavra de Deus na missa quando a gente vem. E aí não entende quase nada, porque não escuta, né? Não escuta todo mundo também que tem na internet. Tem um monte, né? Graças a Deus, é uma chuva hoje de bênçãos. Mas escolhe alguém com quem você se identifica mais e aprenda com aquela pessoa o que a palavra de Deus também quer te falar. Mas não é só o que Ele te fala, né? É o que você ouve. Porque se é oração, é diálogo. E se é diálogo, eu falo, alguém escuta e me responde. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido. Em quem nós acreditamos? Em Jesus. Então, quando a pessoa é adulta, ela busca a sua conversão, né? E quando ela é batizada, todos os pecados dela até ali são perdoados. Ela não precisa confessar, sabia? Porque ela acreditou em Jesus. E ela recebe o batismo. E no batismo nós recebemos o Espírito Santo prometido. Jesus disse, né? Eu vos darei o Paráclito, o santificador, o libertador, quando Ele subiu ao céu na ascensão. Não disse? Eu vos enviarei o Paráclito. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo no nosso batismo. A gente lembra disso de vez em quando? A nossa caminhada precisa ser assim. Sabe, gente, às vezes a gente... Eu vou continuar, depois a gente vai falar. Que é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Qual que é o resgate completo? Quando a gente for para o céu. Ou pelo menos para o purgatório, né? Nossa Senhora nos ajude aí, né? Já está de bom tamanho, né? Não tanto, mas já precisamos querer mais, certo? Então, é para isso que o Senhor nos chama. Para acreditar que eu sou escolhida de Deus. Que eu sou escolhido de Deus, que o Senhor me escolheu desde sempre para a sua glória, para dar alegria para Deus. Então, quando eu faço o caminho que muda, quando eu deixo de ser aquela pessoa mimizenta, chata, chorona, rabugenta, tirar aquele coração amargurado, que sofre, que chora, sabe? E sim, não é verdade, a gente sofre, a gente chora também, mas Deus nos dá alegria. Quando nós buscamos o Senhor no silêncio, o Senhor se revela a nós. Não é todos os dias que tem sol, né? Tem dia que chove, tem dia que faz frio, é assim. Mas o Senhor continua sendo meu Senhor. E eu busco todos os domingos na Santa Missa, se eu não posso todos os dias. Eu busco a Deus, é uma alegria, a alegria da vida fraterna, gente, que essa comunidade fez pelo meu filho aqui. Nunca vou esquecer, não vou. Sabe por quê? Eu falei, filho,
Não é porque você é bom que eles fizeram isso para você. É porque Deus te ama. E Deus quis que você recebesse o testemunho dos seus irmãos. E ele falava assim, mãe, aqui é minha família. Mãe, ele falava assim, mãe, esse povo é o povo de Deus para nós. E não é porque ele virou isso nesse final de semana, ele sempre viu assim. Mãe, são nossos irmãos, pede oração para eles. É o povo de Deus para a nossa vida. A gente precisa ter esse olhar, sabe? A nossa comunidade é uma comunidade igual aquela do começo, os escolhidos por Deus. Todo mundo que está aqui é escolhido por Deus. Você vai lá no seu trabalho, você precisa levar esperança, você precisa falar com alegria. Se a pessoa chega, está rabugenta, chateada, briguenta, ranheta, você precisa ter paciência com ela. Pede ao Espírito Santo, Senhor, toca esse coração, reza pelo anjo da guarda dela, pede porque a pessoa precisa fazer experiência, ela não sabe, ela não é amada, ela é machucada. Muitas vezes, gente, quando a Lúcia foi rezando, né, sobre a pessoa, sobre a mulher com sentimentos, com pensamentos, nós temos o nosso consciente, inconsciente, o nosso subconsciente. Às vezes, quando nós não queremos, ele age, ele atua em nós e nós fazemos aquilo que nós não queríamos fazer. Nós machucamos quem nós não queríamos machucar. Mas nós somos chamados a viver as promessas. E aí a Isabela falou, o Senhor vai te lembrar coisas difíceis, né? Coisas que você passou. Mas eu quero dizer para você, faça memória das coisas boas que Deus já te fez. Eu vou perguntar aqui, quem já fez uma experiência de algo que Deus fez em você, que te marca e faz você viver? Que você se lembra daquilo, você se recorda daquilo que você toma, não, eu não vou para esse lado, eu vou para cá. Porque eu já vivi uma experiência. Paulo viveu uma experiência forte. Saulo viveu uma experiência forte com Jesus. Ele ouviu. Ananias viveu. A obediência gera a providência, não é assim? Então a obediência gera também a graça de Deus em nós. O que você já ouviu? Que experiência você fez? E você sentiu e falar, meu Deus, parece que esse negócio está esquisito. Sabe, eu não estou entendendo. Mas é Deus agindo, é o mover do Espírito em nós. Às vezes nós temos escolhas que nós precisamos fazer para não perder a graça de Deus. Eu lembro que, eu não sei se foi de 2020 para 2021 ou de 21 para 22. Eu vivi um momento muito triste na minha vida, com a minha família, com meus irmãos, após a morte do meu pai. E aquilo machucou muito meu coração, porque era um problema de herança, era um problema de família. E eu saí muito prejudicada em toda a situação. Mas eu tinha todos os motivos para espernear, brigar, não ia mudar a decisão deles, né? Eu tinha muitos motivos para fazer, sabe, um escândalo, né? E eu tomei uma decisão porque, naquele momento difícil, eu me lembrei de um dia. Eu estava no Brasil, acho que eu não tinha vindo para cá ainda. Meu pai, minha mãe tinha falecido, meu pai estava viúvo, eu morava com ele, fiquei 1 ano com ele, depois eu vim embora. Para cá, que meu marido estava aqui. E o meu pai estava na varanda sentado, na cadeira diária, o Wilde sentado no chão brincando, ele estava de costas para a rua. E eu lá do fundo, a casa do meu pai era assim, da porta da rua, eu vi o fundo, né? Então era uma casa reta assim. E meu pai lá, eu fazendo as coisas, eu vi uma pessoa chamando, e eu vi a pessoa estava no portão chamando e meu pai não olhava, né? Era um homem muito alto, um morenão, um baianão grandão, com a calça até o joelho, arregaçada, uma camiseta tipo baby look, né? Que é o que deram para ele, coitado. Aí quando eu vi que ele estava chamando, meu pai não olhava, meu pai estava de costas. Aí eu falei, pai, ele está chamando, meu pai falou, eu escutei. Meu pai não quis olhar. Aí eu apareci na porta e ele falou assim, mulher de Deus, vem vindo. Aí meu pai falou, não dá atenção não, porque depois você vai ver, todo dia ele vai vir aqui. Aí eu fui até o portão, falei para ele, pois não, se tem alguma coisa? Ele falou assim, eu queria um trocadinho para eu comprar um sanduíche, um lanche. Ele falou assim, olha moça, eu não estou assim, sempre fui assim, né? Ele falou, eu sou da Bahia, de Feira de Santana, fui contando a história dele. Ele falou, e o que me deixou assim foi o uso das drogas e da bebida. Ele falou, eu estou muito longe da minha casa, eu tinha família, né? Ele não era um senhorzinho, não, era um homem até, talvez uns 40, 50 anos, não sei. Eu me lembro do nome dele, ele falou o nome completo, eu rezei muitos anos por ele, mas eu lembro que era Sebastião. Aí eu falei, olha, eu não sei se eu tenho dinheiro para te dar. Eu falei, mas você já tomou café? Ele falou, não. Eu falei, então você espera, eu fui lá, preparei um lanche, fiz um
copo de café com leite para ele, trouxe, eu falei, enquanto você vai comendo aqui, eu vou lá ver. E eu tinha na carteira uma moeda, não sei se era 50 centavos, alguma coisa assim, não tinha nada. Aí meu pai falou assim, Esther, ela veio comprar uma cachaça. Eu falei, pai, assim, a gente não sabe se ele vai fazer isso, né? Eu dei, tinha dado café para ele, e ele pegou, comeu, né? Não chamei ele para entrar porque eu fiquei com medo, eu não sabia, um grandão daquele, eu falei, meu Deus, meu pai é idoso, né? Mas a varanda era distante, assim, e eles estavam lá e eu lá conversando comigo. Aí ele comeu, agradeceu e falou, eu vou embora. Eu falei, tá bom, boa viagem, Deus te abençoe. E ele falou, Deus abençoe você também. E foi saindo. Quando ele foi saindo, ele parou, olhou assim na varanda, ele viu meu pai e viu o Yuri sentado. Aí ele apontou e falou assim, enquanto você for uma mulher de Deus, seu filho não vai se perder e não vai usar drogas. Gente, isso eu carrego comigo até hoje. Quantas vezes eu tenho vontade de desistir, eu falo para Fran, quantas vezes... E quando eu vivi essa situação em que eu poderia deixar de ser de Deus e fazer, né? Poderia talvez brigar pelos meus direitos, que era devido, mas eram meus irmãos. O Senhor me fez pensar. Eu lembrei, eu falei, não, eu sou de Deus. Jesus disse para mim, aquele homem, porque tempos depois, quando eu cheguei, eu vi assim, Deus fala com a gente através da palavra, Deus fala através das pessoas, e Deus visita, eu tenho certeza. Meu pai falou assim, amanhã você vai ver, daqui um dia, todo dia esse homem vai vir aqui. Ele nunca mais apareceu, eu nunca mais vi aquele homem. E eu tenho no meu coração que Jesus veio dar uma mensagem para mim, porque eu já tive muitos motivos para querer desistir, meus irmãos sabem. E em tantas outras ocasiões, eu tive motivos, porque desde os 12 anos eu me lembro de visitas de Deus na minha vida. Você faz memória? Você faz memória da sua história, das visitas de Deus? Ou a gente só lembra das coisas ruins? Procura lembrar da sua infância. Eu sei, meu Deus, de quanto Deus me livrou. Meu Deus, era para eu ter morrido já fazia muito tempo. Eu era criança, tinha uns 4, 5 anos, a morte já beirava a minha vida. Mas eu tenho um desígnio de Deus em mim. E eu vou lutar por ele. E a sua conversão precisa ser essa também. Faz memória das coisas boas que Deus já fez na sua vida. Das vezes que a pessoa te abraçou e falou, nossa, é tão bom ficar perto de você, eu gosto de ouvir você falar, eu gosto de estar na sua presença, eu gosto de conversar com você, nossa, aquilo que você falou tocou tanto no meu coração. Gente, Jesus, ele não tem nesse mundo braço, perna, ele não tem, ele tem unido a você. E quando às vezes Deus fala com você, Deus chega em você, toca seu coração, e você não percebe. Isso é conversão. É abraçar o que Deus já te deu. É amar a igreja, é amar a sua comunidade, é amar seus irmãos e amar você. Porque Deus te ama. Viu? Existe dificuldades, existem momentos que a gente... um dia o Wilde falou assim para minha mãe, obrigada pelo testemunho que a senhora deu dos seus irmãos, dos meus tios. Ele falou assim, a senhora tinha todo o direito de ter agido diferente. E eu sei que a minha escolha machucou o coração do meu esposo e do meu filho, que eles não concordaram. Mas eu falei, filho, eu não vou brigar. Eu falei, está na mão de Deus. E eu falei isso para eles. Eu falei, Deus conhece tudo, Deus vê a verdade. Foi fácil? Não, mas eu fiz uma escolha e a graça não faltou. Conversão é isso, é deixar a vida velha, é deixar aquelas coisas que nos machucam, pessoas que nos feriram. Quem fere a mim, a você, fere a Cristo Jesus. Fere a Deus. Eles não precisam passar por isso, não. Se Deus tem um desígnio para a sua vida, há uma esperança enorme em você, que Deus quer que você seja o peregrino dessa esperança onde você for. Onde você for. Porque você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Desde sempre, minha irmã. Dá a mão aqui para mim. Desde sempre Deus te escolheu. E tudo que você passou, teve a permissão dele para te santificar, para você testemunhar para o mundo, quando as pessoas olharem para você e dizer, ela é de Deus. Ela é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Viu? A nossa história tem valor para Deus. A nossa conversão tem valor para Deus. Nós precisamos nos esforçar nas pequenas coisas. Seja pequeno,
seja pequena diante de Deus, viu? Talvez Deus te trouxe aqui para se revelar a você como se revelou a mim e a todos eles. Nós sabemos um pouco da história de cada um de nós. E hoje Deus nos colocou aqui, olha, para falar para você. Quem diria? Você não sabe o barro que Deus tirou daqui. Você não sabe. Você não sabe quando você voltar o que você vai levar. Viu? Você pensa que foi só um passeio? Vestido de japonês comemorandinho? Não foi só isso. Foi isso também. Esse foi o carinho dele para você. Para te levantar, para te pôr de pé. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de amor. E quando a gente vive essa experiência bonita, a gente abraça a nossa fé como ela está. Se Jesus me ama assim, que importa? Que importa os bens materiais que a gente perde? Que importa as mágoas que semeiam no nosso coração? Existe um Deus que cura, existe um Deus que liberta, existe um Deus que nos salva, existe um Deus que nos ama, um olho que nos vê, um ouvido que nos escuta, uma boca que nos fala e um coração que nos acolhe. Isso era para você hoje aqui. 2 graus lá fora, né? E a gente está aqui, né? Podia estar em casa, mas nós escolhemos estar com Jesus. E vai ter lugar que a gente vai passar e Jesus vai dizer obrigado. Obrigada porque você me levou. Obrigada porque você me conduziu até aquela pessoa. Aquela pessoa poderia estar decidida na vida a dizer hoje basta, hoje chega. E você foi a mão de Deus para ela. Viu? Não olha para a sua dor, o seu sofrimento como uma perda, uma derrota. Por que, Senhor, agora? Para quê? Nós não perguntamos o porquê. Para que, Senhor, agora? Porque vai ter a resposta um dia, quando o Senhor cuidar de nós. Mas, repetindo o último versículo. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Antes da glória de Jesus veio a morte e a ressurreição. Veio a paixão de Jesus, a sua morte e ressurreição. Depois veio a glória. A sua glória vai chegar, viu? A sua glória vai chegar. A de todos nós, amém? Feche os seus olhos um pouquinho e acolha toda essa palavra que veio hoje ao nosso coração, que possa brotar um verdadeiro desejo de seguir em frente, mesmo diante das tempestades, mesmo com as lutas de cada dia, esse desejo de ser fiel a Deus e receber todo esse amor que Ele tem para mim e para a sua vida. Você vai ouvindo essa canção, se você conhecer já vai cantando conosco, mas vai deixando que essa palavra possa ir frutificando na sua vida. Senhor, preciso te dizer que é impossível de esquecer que não sou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência, cada nova experiência eu te glorifico mais, te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo.
Se não tem, levanta esse soldado, hein? Porque é preciso que se levante hoje um exército de Deus. Segura na mão dela, vai já levantando. Levanta ela, fala, coloca-se de pé. Diga para essa pessoa do seu lado, coloca-se de pé, porque Cristo é por ti, porque Deus te ama. Lute, lute, lute até o fim. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha caminho eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguir a minha flor, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer. Viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Morrer pra mim é não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão não se olha de paz. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei com fé. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Eu quero convidar você a entregar as suas lutas agora para o Senhor. Aí no seu coração, vai falando com Jesus, entrega tudo para Ele, o que você tem vivido, o que você tem passado, mas não desista de lutar, não desista. Vai entregando para o Senhor a tua experiência, a tua vida é preciosa. Diga para o Senhor tudo que você tem passado, entrega nas mãos dele e peça ajuda. Senhor, me ajude a caminhar, Senhor, me ajude, Senhor, a lutar até o fim, Senhor. Eu quero contemplar a tua glória, Senhor, um dia, porque é isso que o Senhor deseja para mim, é isso que o Senhor designou para mim. O céu o Senhor designou para cada um de nós. O descanso, a paz, o amor, a alegria, tudo isso Deus desejou para nós. E o sofrimento faz parte dessa peregrinação, mas um dia nós contemplaremos a glória de Deus. Por isso entrega toda a sua vida para o Senhor. E deseje como Paulo dizer hoje isso. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Deixe para trás o que precisa ser deixado. E aquilo que você não consegue, coloca nas mãos de Deus, para que Ele te ajude. E caminhe. Liberta, Senhor, o teu povo de toda a escravidão, Jesus. Liberta, Senhor, o teu povo de todo o mal que aprisiona, de todas as correntes que prendem os pés e impedem seus filhos de caminharem rumo à eternidade, rumo ao céu. Vem, Senhor, vem com a tua graça no meio de nós, Senhor, curando, libertando, resgatando o teu povo, restaurando, Senhor, restaurando os teus filhos. Essa é a palavra que o Senhor deu para nós. Restauração, que a tua promessa se cumpra hoje, Jesus. Cumpre, Senhor. Cumpre, Senhor, as suas promessas, Senhor Jesus. Cumpre, Senhor Jesus, a tua graça, a tua paz sobre cada um de nós. Cumpre, Senhor, nós somos filhos amados, escolhidos. Queremos ser teus, ó Pai. Cura, Senhor, com a tua graça, Senhor, que queima o nosso coração, Senhor. Apaga, Senhor. Apaga as angústias, Senhor. Apaga, Senhor, todas as ofensas, ó Pai. Nos liberta dessa escravidão, Senhor.
sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Vamos proclamar isso. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféu. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Amém? Amém. Continuamos firmes, lutando até o fim? Sim. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Vamos aplaudir o nosso Deus que nos ama, que nos restaura, que nos dá forças para continuar. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Esse mês nós temos 5 finais de semana, o nosso grupo permanece a mesma data, tá bom? Hoje foi dia 8, depois dia 22 de março temos o grupo de oração, tá bom? Acho que é só isso de recadinho. Dia 15 de março terá as 1000 Ave Marias aqui na paróquia, começa às 8 horas da manhã. E também haverá um retiro quaresmal em Quiril, né? Começa também às 8 horas da manhã. Então, olha, qualquer um dos dois, né? Oportunidade para viver um retiro espiritual essa quaresma. Quer seja na 1000 Ave Marias com Nossa Senhora, quer seja fazendo a via sacra. Amém? Amém. Então vamos encerrar esse momento, né? Com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, agradecendo a Deus por toda a sua graça no meio de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa dar um abraço bem apertado, Pai de Cristo. Coração bater, É o amor de Deus que mexe e remexe, faz o coração bater.